Olá, viajantes! Aqui é Meire Moraes e mais um conto no Freud Sem Filtros. Bem, você já passou por isso? Você fala, avisa, conversa e o que acontece? As pessoas só acreditam em você quando outra pessoa confirma? Olha, comigo isso acontece direto. Eu falo, explico, porque não é só a questão da psicanálise. Eu estudo outras coisas também, certo? Terapia sistêmica, hipnose, né? Faço outros tipos de trabalho, branding, marketing, alta performance. Então a gente tem várias ferramentas que a gente trabalha. Aí a gente chega para a pessoa e explica, ó, você pode seguir esse caminho, você pode. A pessoa não acredita. Principalmente quando eu falo de arquétipo. A pessoa não acredita. Só acredita quando ela ouve outra pessoa falar em outro podcast ou uma outra matéria. Aí a pessoa é verdade. Bom, você já avisou 1000 vezes que a pessoa não leva a sério. Aí chega uma pessoa de fora e fala exatamente a mesma coisa e de repente a pessoa vem e fala, é verdade, eu sabia, faz sentido. Então, né? E você fica pensando, mas eu falei isso antes. Pois é. Freud sem filtro diria que isso não é simplesmente sobre aquilo que você falou. É sobre o lugar que você ocupa na mente desta pessoa. Porque nem sempre o problema é a sua mensagem. Às vezes, é o valor que o outro atribui a você. A sua opinião vira paisagem. Você fala, a pessoa escuta, mas ela não registra. Não porque necessariamente você esteja errada, mas porque dentro desta relação você já foi colocado em um determinado lugar que a pessoa não quer ver. É a mãe que sempre aconselha, é a mulher que sempre perdoa, é o parceiro que sempre está disponível, o funcionário que sempre resolve, a pessoa que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa. E justamente por estar ali, sempre ali, o seu valor pode começar a parecer óbvio demais. Até que chega alguém de fora e exatamente essa pessoa fala exatamente o que você vinha dizendo, aí pronto, aí cai a ficha. Aí essa pessoa ganha autoridade e tudo aquilo que você fez, toda a sua disposição, toda a sua escuta, o seu estudo vai por ralo abaixo. E isso pode revelar uma coisa muito dolorosa. Algumas pessoas não precisam ouvir você. Elas precisam ouvir alguém que elas considerem superior a você. Eu sinto muito, mas essa é a realidade. E aqui está uma questão psicanalítica importante. Nós não escutamos apenas palavras, nós escutamos também quem está falando. É o valor que você tem. A autoridade que nós atribuímos ao outro interfere naquilo que conseguimos reconhecer como verdade. E tem gente que fica chateado com isso, gente. Quando percebe, quando de repente há uma percepção, poxa vida, olha lá, ela falou, eu não acreditei, mas só todo mundo acreditou, menos eu, e é verdade. Aquela pessoa fica magoada porque ela se sente menor. Então, para ela se sentir melhor um pouco, ela desvalida o outro. Narcísico. Por isso, às vezes, você passa anos tentando explicar uma coisa dentro de uma relação e nada muda. Até que você para, se afasta, aí a pessoa percebe que aquele lugar, que outrora era um lugar conhecido, aí a pessoa começa a perceber, poxa, ela tinha razão. Só que existe uma armadilha aqui, tá? Você pode passar a vida inteira tentando provar o seu valor, tentando convencer, tentando explicar.
tentando fazer o outro finalmente reconhecer aquilo que você já sabe sobre si mesma. E talvez seja essa a pergunta mais importante. Por que é que eu preciso, ou por que que essa pessoa precisa reconhecer o meu valor para que possa acreditar que eu existo, né? Porque uma coisa é querer reconhecimento. Isso aqui todo mundo pode querer. Eu trabalho bem para ser reconhecida, sim, ter o meu trabalho valorizado e cobrar pelo meu trabalho, porque tem valor. A outra é, eu dependo de reconhecimento. Senão eu não sou ninguém. Eu não existo. Então, quando você precisa constantemente de uma testemunha externa para validar aquilo que você sente, pensa, o que você sabe, talvez o problema já não esteja mais na opinião do outro. Talvez esteja na relação que você construiu com a sua própria autoridade. Então, da próxima vez que alguém ignorar o que você disse e acreditar imediatamente quando outra pessoa repetir, não saia correndo para provar que você estava certa. Observe, porque talvez esta situação esteja mostrando qual é o seu lugar, qual é o lugar que você ocupa nessa relação. E principalmente, qual é o lugar que você ainda está aceitando ocupar. Porque quando você fala 10, 15, 20 vezes e a pessoa só escuta quando quebra a cara ou quando outra pessoa vem e fala, pô, o que você está fazendo aí? Freud sem filtro. Porque algumas pessoas não precisam de uma explicação melhor, cara. Precisam apenas perceber que você não está mais disponível para ser ignorado. Eu sou Meire Moraes, eu sou psicanalista, terapeuta sistêmica e chamo você para minha nova meta. Vamos dobrar a meta? Vamos dobrar a meta. Agora 1000 inscritos para a gente cada vez mais alcançar mais pessoas com o nosso Freud Sem Filtro. Não esquecendo que eu também faço storytellings de ficção, de algumas histórias de fantasia. Todas elas eu consigo colocar algumas, dentro da própria história, situações sistêmicas, valores e histórias interessantes que acontecem aí nas questões espirituais e religião, valores mesmo do mundo, do nosso universo. Eu espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, indiquem esse canal para outras pessoas, para que a gente consiga alcançar mais rapidamente as nossas metas. Eu espero isso, sim, claro, de coração, porque trabalho com amor para isso. E quanto mais a gente conseguir inscritos, mais o algoritmo vai mandar para outras pessoas. Meire Moraes, beijo no coração e até mais.